Fala, gente! Sejam bem-vindos a mais essa edição aqui do Rodrigo Responde. E hoje eu escolhi uma pergunta que eu tenho ouvido com muita frequência sempre que eu trato das disputas territoriais entre Israel e a Palestina. Dá uma olhada. A pergunta é a seguinte: Rodrigo, você pode me explicar sobre os assentamentos judaicos na Cisjordânia? Eles são ilegais ou não são? O negócio é o seguinte, eu preciso começar dando um prefácio aqui para esse tema, dizendo que eu vou ser muito reducionista, muito simplista nesse vídeo. Porque nós estamos aqui no YouTube e não fazendo um doutorado em Direito Internacional, tá, gente? Então, a princípio de conversa, eu preciso que você dê 2 passos para trás, assim, e entenda que eu vou tratar de um tema extremamente denso, extremamente complicado, que envolve detalhes, nuances do direito internacional e da aplicação desse direito para um assunto que ainda é muito emotivo para todo mundo, inclusive para mim, tá? Então, assim, primeiro, guardemos as devidas proporções para eu poder responder essa pergunta. A segunda coisa que eu quero dizer é que fazer essa pergunta usando a palavra assentamentos, e eu sou culpado disso, como todo mundo, eu também falo os assentamentos israelenses na Cisjordânia, mas é uma utilização dessa palavra de maneira um pouco equivocada. Porque quando você pensa num assentamento, a ideia que vem na cabeça, principalmente no brasileiro, é de um assentamento do MST, por exemplo. Uma montoeira de cabana, de casinhas, casebres enjambrados, construídos de maneira clandestina, numa terra que não é sua, que é de outro e que está sendo agora ocupada por esse assentamento clandestino. Até arrumei aqui a minha posição. Mas essa não é a realidade, porque quando a gente está falando dos assentamentos israelenses na Cisjordânia, a gente está falando efetivamente de cidades. Cidades inteiras. Por exemplo, a cidade de Ariel, que tem aí uns 20 mil habitantes, a cidade de Malé Adumim, que tem quase 40 mil habitantes, toda a cidade antiga de Jerusalém, por exemplo, inclusive a presença de judeus na cidade antiga de Jerusalém, gente, né? Lá dentro da cidade velha, aquelas, quando você passa, por exemplo, pelo quarteirão judaico na cidade antiga, que é lindo, maravilhoso, né? Aonde está o muro, o Kotel, o muro ocidental, o muro das lamentações, aonde estão todas aquelas casas incríveis, aquelas sinagogas, aquela coisa meio mágica, meio maravilhosa que tem na cidade de Jerusalém, isso ali é considerado assentamento ilegal. Para quem talvez está chegando por aqui e não tenha muita noção do que nós estamos falando, deixa eu tentar explicar o motivo do conflito primeiro, tentar explicar a razão dessa pergunta e depois a gente vai para a resposta, tá? Então é o seguinte, na região que se chama geograficamente de Cisjordânia, aquilo que a Bíblia chama de Judeia e Samaria. Essa é a região que nós estamos falando. Ela, geograficamente, politicamente, ela se chama de Cisjordânia porque essa é uma nomenclatura que foi dada em relação ao Rio Jordão na época do estabelecimento do mandato britânico. Tudo que ficava para além do Rio Jordão se chamava Transjordânia e para aquém do Rio Jordão se chamava Cisjordânia. Então, tem a ver com o lado esquerdo ou o lado direito do Rio Jordão. Toda a cordilheira central de Israel, basicamente, tá? Que vai aí desde o finalzinho do Monte Gilboa até abaixo da cidade de Jerusalém, onde está Hebron, por exemplo. Tudo isso que é o coração, é o miolo da terra bíblica de Israel, incluindo a cidade de Jerusalém. A questão é se as comunidades israelenses, as cidades judaicas que foram construídas nesse território, se elas são ilegais ou não são. Eu vou começar dando o argumento de quem diz que elas são ilegais. Basicamente, gente, o fundamento para chamar essas comunidades de ilegais é o artigo 49 da Convenção de Genebra. Porque o artigo 49 da Convenção de Genebra, segundo a interpretação desse arraial, dessa escola de pensamento, diz que quando um poder invasor, quando um conquistador ocupa um território, é ilegal fazer a transferência de
sua população civil para dentro desse território ocupado. O argumento básico aqui é um artifício colonizador, digamos assim. É uma maneira de que um poder estrangeiro que não pertence a esse território, que esse poder estrangeiro tem, de inserir a sua própria população, a sua própria cultura, o seu próprio governo, o seu próprio exército e todas essas coisas, para tomar conta de um território que foi ocupado. E, portanto, afirmar, né, deixar inquestionável que esse território agora faz parte do país ocupador, faz parte da força opressora. Essa narrativa, ela encaixa perfeitamente com aquelas pessoas que são da opinião absurda e incongruente, mas ainda assim eu tô aqui apontando o lado deles, né? Que são da opinião de que Israel e o povo judeu não são nativos a essa terra, não fazem parte da história desse território. Eles ignoram o fato de que aquela região se chama Judeia e Samaria, Judeia, terra do povo judeu histórico milenar. Então, eles ignoram essa questão toda, dizem não, aqui é Palestina, essa faixa de terra, ela deveria ter sido o lar nacional para o povo palestino, e depois de 1967, quando Israel anexou, conquistou, ocupou essa região, tudo que ele construiu daí para frente nessa região foi construído de maneira ilegal, em desacordo com o direito internacional. Vou fazer uma separação aqui e vou dizer que existem as pessoas mais radicais, antisionistas completamente, que dizem que a existência de Israel todo, do rio até o mar, né, do Jordão até o Mediterrâneo, em toda a sua extensão territorial, que tudo isso é ocupação, que tudo isso é colonialismo, que tudo isso aí está fora daquilo que seria a justiça e o correto para se fazer em relação a essa terra. Esse argumento, apesar de estar cada vez mais popular nos nossos dias de hoje, ele é radicalíssimo e maluco e devia ser completamente desconsiderado do nosso discurso, do nosso diálogo social a respeito dessas coisas. O argumento que é sim pertinente, que pelo menos tem que ser estudado, que ele tem que ser analisado, é o argumento que diz respeito só ao território que foi ocupado a partir de 1967, a partir da Guerra dos 6 Dias, tá? Então, de novo, o argumento de quem diz que esse território, que essas cidades, esses assentamentos são ilegais, os caras estão dizendo basicamente, tudo bem, vocês ocuparam militarmente um território a partir de 1967, como força ocupadora, vocês não têm o direito de construir ali cidadezinhas, vilas, aldeias, casas para sua população civil. O argumento principal aqui é o argumento embasado no artigo 49 da Convenção de Genebra. Acho que é válido a gente dar uma analisada nesse artigo, tá? O artigo 49 da Convenção de Genebra, ele é um artigo que trata de deslocamento populacional. Basicamente, ele define as regras para quando existe um conflito entre dois países e um país invade o outro país, o que é proibido e o que é permitido fazer com a população dos dois países em questão. Tá? O artigo define, por exemplo, que uma transferência forçada, uma deportação em massa de gente do território ocupado para dentro do território ocupador é proibida. Isso lembra alguém de alguma coisa? Gente, a Convenção de Genebra ela foi assinada, ela foi instituída logo depois da Segunda Guerra Mundial. E a ideia era que a humanidade não voltasse a cometer os mesmos erros, os mesmos crimes que foram cometidos contra o povo judeu pelo regime nazista. Então a proibição do artigo 49, que ele abre dizendo o seguinte, ó, lembra aquele negócio que o Hitler fez? Que ele saiu recolhendo os judeus de tudo que era canto
do mundo e daí transportando eles para dentro da Alemanha, para dentro da Polônia, para dentro dos campos de extermínio, isso é proibido. Ok? Entendeu? Isso é proibido. Então, a existência de uma Convenção de Genebra foi justamente para que nós não cometêssemos as atrocidades que foram cometidas contra o povo judeu. Então você tem que colocar essa lente para entender a Convenção de Genebra, tá? O argumento que utiliza o artigo 49 da Convenção de Genebra, ele especificamente utiliza o 6º parágrafo, e ele é muito curtinho, é uma linhazinha só, eu vou traduzir ele aqui para vocês. O poder ocupador não pode deportar ou transferir parte da sua própria população civil para dentro de territórios ocupados. Por que que isso aqui está escrito na Convenção de Genebra? Por quê? Porque, por exemplo, a Alemanha nazista invadiu a Polônia, deportou a comunidade judaica não só para dentro da Alemanha, mas para campos de extermínio que ficavam também localizados nos territórios ocupados. Então eles tiraram, por exemplo, os judeus da Alemanha e levaram os judeus da Alemanha para a Polônia para serem exterminados em Auschwitz. O que o artigo 49 da Convenção de Genebra está querendo dizer é que essa ideia de deportar em massa com o objetivo de exterminar a população, seja trazer o povo todo para dentro do meu território para eu poder matar todo mundo, ou pegar um povo indesejado do meu território, invadir um outro pedaço de terra e aí jogar todo mundo lá para dentro para eles serem escravizados, ou para eles serem exterminados, ou para eles serem qualquer coisa, nada disso aqui é permitido. Agora, qual que é a conexão entre essa resolução e a presença de judeus na cidade, no quarteirão judaico da cidade antiga de Jerusalém, por exemplo? Como que a presença de judeus no quarteirão judaico da cidade antiga de Jerusalém prevê uma infração desse artigo? A resposta é que não prevê. A resposta é que a presença de judeus na cidade antiga de Jerusalém não é ilegal diante da lei internacional. Também não é ilegal. Não é. Ponto final. Tá? Então, para quem argumenta que o artigo 49 da Convenção de Genebra é o motivo dessas comunidades judaicas serem ilegais, a gente viu aqui que isso é um argumento infundado. Ele é o argumento mais comum. Ele é o argumento mais presente, é o que a gente ouve o tempo inteiro. Artigo 49 da Convenção de Genebra, mas o artigo 49 da Convenção de Genebra foi escrito por outra razão completamente distinta, que não se aplicaria para esse caso aqui, tá? Um outro argumento que se pode fazer, debater, para rebater o fato de que esses assentamentos são ilegais, né? Se eu estou tentando defender a legalidade desses assentamentos, eu vou citar antecedente histórico. E eu não estou falando só da presença milenar e bíblica, eu não estou falando só do fato de que essa terra se chama Judeia e Samaria, né? E só porque alguém no século XIX decidiu colocar o nome de Cisjordânia, isso não significa nada em relação à conexão histórica e eterna quase que existe entre o povo judeu e a terra da Judeia e da Samaria, tá? O que eu quero dizer quando eu digo antecedente histórico é antecedente legal mesmo. Porque a gente tem que analisar, por exemplo, que no final da Primeira Guerra Mundial, quando houve uma dissolução do território do Império Otomano, a Liga das Nações, que era a mãe da ONU, tá? A antecessora, a progenitora da ONU, a Liga das Nações, estabeleceu um mandato, estabeleceu uma tutela de grande parte da região que fazia parte do antigo Império Otomano. Um pedaço dessa tutela ficou para a Inglaterra, outro pedaço ficou para a França. A região da Palestina,
que eu tenho já vários vídeos aqui no meu canal explicando por que chama Palestina e que Palestina não tem nada a ver com um país, não era um país Palestina, era o nome do território, tá? A região da Palestina recebeu a tutela inglesa. E num mandato da Liga das Nações para a Palestina, que foi escrito dia 12 de agosto de 1922, o Conselho da Liga das Nações, o mandato, ele abre com a seguinte declaração, tá? Os poderes aliados concordam que, para o propósito de fazer efeito ao artigo 22 da Convenção da Liga das Nações, nós confiemos um poder mandatório à administração dos territórios da Palestina, que antigamente pertenciam ao Império Turco, dentro dos seus limites territoriais. Nós declaramos que os poderes aliados também concordam que o poder mandatório, ou seja, que o Império Britânico, seja responsável para colocar em efeito a declaração originalmente feita no dia 2 de novembro de 1917 pelo governo de Vossa Majestade Britânica, que foi adotado pelos poderes aliados em favor do estabelecimento na Palestina de uma casa nacional para o povo judeu. Você está entendendo? Essa história toda começa com o seguinte: havia um império turco, que era um império colonizador gigantesco, que saiu por metade do mundo, matou todo mundo, tomou o território de todo mundo, tá? Fizeram isso por todo o Oriente Médio, fizeram isso por tudo que é canto. Beleza. Depois da Primeira Guerra Mundial, esse território gigante do Império Otomano, ele desmoronou, diminuiu e tal. E aí sobraram essas terras gigantes, terras de ninguém, que precisavam ser administradas. Formou-se a Liga das Nações. A Liga das Nações instituiu uma tutela, deu a guarda, como se dá a guarda por um menor de idade, né? Deu a guarda de toda a região da Palestina para o Império Britânico. Mas ele entregou essa guarda do mesmo jeito que se entrega uma tutela de um menor até ele chegar à maioridade. A guarda, o mandato britânico, ele tinha um propósito. O propósito do mandato britânico era de estabelecer na Palestina uma casa nacional para o povo judeu. Essa é a fundação legal de tudo que aconteceu em Israel, tudo que aconteceu aqui, desde o fim desse período imperial aí, que estava desmoronando com o fim do Império Turco, até o estabelecimento do Estado moderno. Esse aqui é o documento fundamental. E eu ainda poderia voltar mais atrás, voltar, por exemplo, em declarações que foram feitas lá por Napoleão Bonaparte, em que ele reconheceu a conexão que havia entre o povo judeu e a terra de Israel. A gente tem antecedentes históricos que vão voltando, vão pulando séculos na história até nós chegarmos na Bíblia. Então, o mais recente deles, digamos assim, o mais relevante para nossa conversa, que é de geopolítica aqui, não de fé, tá? É a instituição do mandato britânico. A instituição do mandato britânico dizia o seguinte: em todo o território da Palestina, o papel do mandato britânico é facilitar, auxiliar, fortalecer o estabelecimento de um Estado judeu. E o território da Palestina, sobre o qual a Inglaterra recebeu um mandato aqui, não era só a Cisjordânia, era a Cisjordânia e a Transjordânia também. Dá uma olhada no mapa, era gigante, era para tudo isso aqui, para dentro de tudo isso aqui, nós termos o estabelecimento de uma casa nacional para o povo judeu. Olha o artigo 6º, por exemplo, da instituição do mandato britânico. A administração da Palestina, enquanto preserva os direitos e a posição de outros setores da população para que não sejam prejudicados, facilitará a imigração judaica debaixo
de condições apropriadas, essa imigração será encorajada em cooperação com a agência judaica referida no artigo 4º, para que o assentamento de judeus aconteça por toda a terra, incluindo terras estatais e terras que não estão sendo utilizadas e que não são requeridas para poder público. Então, basicamente, o que o mandato britânico está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, a autoridade da Inglaterra serve para quê? Para incentivar a imigração judaica, para trazer os judeus para cá e para ajudar esses judeus a se assentarem por toda a extensão territorial da Palestina, aonde existam terras estatais, aonde existam terras que não estão sendo utilizadas. Então tá aqui, como é que você está dizendo que é ilegal? Não é ilegal coisa nenhuma, tá na Constituição legal do mandato britânico, daquilo que deu origem para o Estado de Israel, daquilo que teria também dado origem a um Estado palestino, tá? Que os palestinos não quiseram na época. Na instituição legal dessa coisa toda, no fundamento legal dessa parada toda, tá o precedente para que Israel tenha o direito de estabelecer comunidades em toda a extensão territorial da Palestina. Ok? Então, o argumento é, como é que você está me dizendo que eu não posso construir uma cidade ali? Eu não estou indo e roubando a terra de alguém. Não é isso que eu estou fazendo. Eu estou pegando uma região, uma terra onde não tem nada e ali estabelecendo a minha comunidade. Isso, diante desse precedente legal, é inteiramente cabível, inteiramente aceitável, tá? Depois, a gente tem que falar da Resolução 181, que foi aí de novembro de 1947, porque a Resolução 181 foi quando, no final do mandato britânico, então o mandato foi estabelecido aí em 1922, no final do mandato britânico, em 47, a Inglaterra disse, Deus chega, quero sair daqui, agora a gente precisa ativar aquelas cláusulas que estavam aí imbuídas no mandato original, então eu devolvo a autoridade que eu tenho sobre a Palestina, devolvo ela para as Nações Unidas, para que engrenagens rodem e que o propósito da coisa seja efetuado, tá? Isso aqui foi uma saída pela culatra, assim, foi uma escapadela da Inglaterra, que fez muita burrada durante o período do mandato e como fez em tantos outros lugares do planeta. Tinha proibido imigração judaica num determinado momento, não tinha mais relacionamento direito com ninguém aqui, enfim, uma confusão total. Então eles disseram, quer saber, cansei, devolveram o mandato para a ONU. E aí a ONU envia para cá uma comissão que vai estudar quais vão ser as linhas fronteiriças do país judaico, quais serão as linhas fronteiriças do país árabe. Nesse momento, toda a Transjordânia já tinha sido entregue para os árabes, já tinham estabelecido ali a Jordânia. Então agora só do lado de cá do Jordão é que a gente tinha que analisar como que seriam as linhas fronteiriças entre Israel e um país árabe que se chamaria Palestina. A ONU propõe um plano de partição, o povo judeu aceita o plano. Diz, ok, com base nessa palavra, a gente vai declarar a nossa independência. A comunidade árabe rejeita o plano de partição. Já fiz uma infinidade de vídeos aqui no canal sobre isso, vai lá dar uma olhada. Por exemplo, o princípio do pan-arabismo, que é a ideia de um grande Estado árabe espalhado pelo mundo inteiro, com quase 1 bilhão de pessoas, ao invés de essa segregaçãozinha em uma montoeira de paisezinhos menores, isso era muito menos importante na época do que a ideia de uma grande nação árabe. Então eles não tinham muito interesse no estabelecimento de uma Palestina ao lado de Israel. Eles queriam que tudo isso aqui continuasse sendo, não que continuasse sendo, mas que fosse terra árabe. Quando Israel declara sua independência
em 48, aí é que a situação ela fica meio cinza em termos legais, tá? Por quê? Porque Israel aceitou a resolução da ONU e estabeleceu um país com base naquelas linhas de fronteira. Mas a Palestina, o mundo árabe, não aceitou aquela resolução da ONU. E o que aconteceu foi que os países em volta de Israel invadiram Israel para tentar exterminá-la. Então, não criou um Estado palestino. O que aconteceu foi que a Jordânia invadiu a Judeia e a Samaria. O Egito invadiu Gaza. Para quê? Para atacar Israel dos dois lados. Israel venceu a guerra da independência. Israel não foi destruída. Ela conseguiu estabelecer a sua independência. Mas toda a Judeia e a Samaria, incluindo metade da cidade de Jerusalém, toda a cidade antiga de Jerusalém, e um pedaço de Gaza, foram conquistados, foram anexados pela Jordânia e pelo Egito. E assim ficaram durante 19 anos, como parte do território egípcio, tá? Pergunta para mim quando é que a Jordânia declarou o estabelecimento de um Estado palestino? Pergunta. Em algum momento? Não. Tiveram 19 anos e não fizeram isso. Pergunta pra mim quando que a ONU saiu gritando que injustiça, enquanto a Jordânia estava trazendo um influxo de população para dentro da Palestina, botando gente para dentro da Palestina, para dentro da Cisjordânia. Inclusive, você vai hoje olhar, por exemplo, em Jericó, quem é turista aqui em Israel que já veio para cá sabe, pede para ver o passaporte daquele pessoal que tá lá em Jericó. Cara, 90% deles tem passaporte jordaniano. Porque são cidadãos jordanianos que foram deslocados para morar dentro daquele território que havia sido anexado. Tá vendo? Exatamente a coisa que eles estão acusando Israel de fazer, enquanto a Jordânia estava fazendo, estava tudo bem. Tá tudo tranquilo. Por que não tinha gente gritando pelas ruas, levantando cartazinho de coisa, dizendo, olha, mas é opressão jordaniana contra o povo palestino? Porque ninguém queria saber, porque não é este o objetivo. O objetivo não é a autodeterminação, o estabelecimento da Palestina. Gente, isso é uma declaração que pode me deixar encrencado. Mas a Palestina é uma ideia que existe para destruir Israel, ok? Se não tivesse Israel, não haveria um povo palestino. Porque eles seriam jordanianos, seriam egípcios, seriam libaneses, seriam turcos e seriam qualquer outra coisa. A necessidade do estabelecimento de uma identidade palestina foi só para ter um motivo de brigar contra a comunidade judaica. Pronto, falei, me cancelem se vocês quiserem, tá? Mas essa é a verdade. É a verdade. Fazer o quê? É a verdade. 19 anos. A Jordânia transferiu população para dentro da Cisjordânia. Ninguém falou nada. Construiu cidade, aumentou o tamanho das coisas. Ninguém falou. Todo mundo que tem passaporte dentro da Cisjordânia hoje tem passaporte jordaniano, porque tem família na Jordânia, porque metade da família mora em Amã, a outra metade mora em Jericó. É assim. Aí chegou 1967, quando Israel estava prestes a ser atacada, para ser aniquilada do mapa, e ela, numa guerra de defesa, venceu a guerra. Venceu. As forças jordanianas que estavam lá em cima da cordilheira, lá no topo das colinas da Judéia e da Samaria, né? Que estavam ali em cima, as forças jordanianas agora foram devolvidas para sua fronteira natural, que é o Rio Jordão. Então Israel agora tomou de volta o território. Tomou de volta o território da cidade antiga de Jerusalém, por exemplo. Quando Israel entrou de volta na cidade antiga de Jerusalém, sabe quantos judeus que tinham morando no quarteirão judaico de Jerusalém? Nenhum! Era o quarteirão judaico. Mas durante aqueles 19 anos, a Jordânia pôs todo mundo para fora, matou todo mundo. Muita gente vem passear comigo em Jerusalém, quando a gente vai, por exemplo, no cemitério mais importante do povo judeu no mundo inteiro, que fica lá na encosta do Monte das Oliveiras,
um local super sagrado para a cultura judaica, muita gente me pergunta, caraca, mas por que que tem tanto túmulo quebrado? A resposta é porque durante esses 19 anos da ocupação jordaniana, os túmulos foram destruídos para arrancar os ossos dos judeus que estavam enterrados ali no Monte das Oliveiras. Eles destruíram os túmulos, nem túmulo, nem osso de judeu podia ficar ali. Aí você vai querer me dizer agora que a presença dos judeus na Judéia, que isso é que é a limpeza étnica, é muita ignorância, né, gente? Sinceramente. Em uma guerra de defesa, Israel reconquistou ou conquistou todo esse território da Judéia e da Samaria, incluindo a cidade de Jerusalém. Conquistou também Gaza. Conquistou também a Península do Sinai, mas a Península do Sinai foi devolvida para o Egito em troca de um acordo de paz. Conquistou também as colinas de Golã. A pergunta é, a Cisjordânia se encaixa nessa interpretação fraudulenta do artigo 49, mas ainda assim, digamos que a gente interprete o artigo 49 da Convenção de Genebra desse jeito, será que a Cisjordânia se encaixa nesse artigo? A resposta que Israel dá é que não, que a Cisjordânia não é um território ocupado. Não é um território ocupado, não é a Crimeia, por exemplo, que foi ocupada pela Rússia. A Cisjordânia é um território que, se você quiser dar uma definição legal para ele, é um território que está em disputa. Mas legalmente, ele não foi ocupado de outro país porque não havia um país Palestina ali para ser ocupado. Chamar a Judéia e a Samaria de territórios ocupados é se dizer que havia uma Palestina, havia um país, tinha um presidente, tinha um governo, tinha um exército, tinha tudo, e daí veio Israel e matou todo mundo e tomou conta do país. Isso não é verdade. Aquilo ali era um território que havia sido anexado pela Jordânia. Então você está reclamando da ocupação aqui, está reclamando então pela liberação da Jordânia e não da Palestina. Se ocupação é um argumento, você não está argumentando em prol do estabelecimento de um Estado palestino. Você está argumentando em prol da Jordânia se tornar um pouco maior. Israel diz, esse argumento de que isso aqui é território ocupado e, portanto, a gente não pode colocar a nossa população civil para morar aqui dentro, ele não é válido porque a Cisjordânia, a Judéia e a Samaria não são territórios ocupados, eles são, no máximo, territórios em disputa. Em disputa porque nós temos o antecedente legal que está lá no mandato britânico para estabelecermos comunidades judaicas em toda a extensão territorial da Palestina. Além de nós termos o antecedente histórico, né, de ter as páginas da Bíblia para comprovar por A mais B que é isso aqui. Tem arqueologia de manhã até depois enfim, não falta prova. Essa discussão a respeito de esses territórios são ocupados ou não são ocupados, ela é muito, muito válida. Ah, os territórios ocupados. Que, mano, é território ocupado? Não é território ocupado. É território que, tudo bem, eu entendo, ele está em disputa. O que significa território em disputa? Significa que as fronteiras naquele território ainda não foram definidas. Então a gente precisa definir as fronteiras, ok. Ok, com isso aí eu estou de acordo. A gente ainda precisa definir as fronteiras. Mas dizer que nós ocupamos a Palestina é uma incongruência absurda. Eu me pergunto, eu entendo que não é assim, não é um... Eu teria que fazer outro vídeo para responder se eu acho que isso é proveitoso ou não para Israel. Se eu acho que faz bem ou faz mal para Israel. Se eu acho que incentiva ou atrapalha num processo de paz regional aqui no Oriente Médio. Quem sabe, inclusive, eu uso essa minha própria pergunta para mim mesmo aqui para fazer um vídeo a respeito disso daqui a alguns dias. Porque essa é outra discussão e é uma discussão válida também, tá? Mas é importante a gente entender o seguinte, que as fronteiras elas mudam de lugar ao longo dos anos. Então, quem está exigindo, chamando a presença de comunidades judaicas, comunidades israelenses na Judéia e na Samaria,
chamando essas comunidades de ilegais, não pode, por exemplo, aceitar que o Texas seja legal. Porque o Texas, Utah, uma parcela gigante do território americano foi conquistado militarmente do México. E depois de guerra e de se estapearem e de morrerem e de tanta coisa, chegou-se a um acordo, México, os Estados Unidos disseram, ok, aqui vai passar a linha da fronteira. Porque é assim. Porque a história é assim. Vamos voltar para trás agora na história do Brasil e definir sei lá, que parte do Brasil é ilegal porque foi tomado de outros países da América do Sul? Como assim? Você entende que é uma pergunta que não faz sentido quando a gente está olhando para o mundo inteiro. Mas ela só é aplicável em relação a Israel? Então, meus amigos, como eu falei para vocês no começo, esse tema é denso, ele é complicado, porque ele exige que a gente esmiúce uns conceitos muito, muito, muito difíceis do direito internacional, mas ainda assim, só olhando assim, o básico. Israel tem a conexão histórica com essa terra, Israel tem antecedentes legais que permitem o estabelecimento dessas comunidades, Israel tem a vitória militar sobre esse território, porque afinal de contas, vencer uma guerra não é crime, né? Vencer uma guerra é, na verdade, uma coisa muito boa, que tem que ser feita por todo mundo. Corta essa parte. Israel tem a sua conquista militar desse território, porque, sinceramente, parece que assim, é uma novidade que a gente precisa dizer hoje em dia, mas vencer uma guerra não é um crime, ok? Não é um crime. Com tudo isso, com os antecedentes históricos, com os antecedentes legais e com as vitórias militares, eu não vejo possibilidade de argumentar contra a legalidade dessas comunidades judaicas presentes na Judéia e na Samaria. Ao meu ver, a minha interpretação é que elas não são ilegais, elas são legais. Israel tem o direito de estar presente ao longo de toda a sua extensão territorial. Isso é óbvio. Num próximo vídeo, a gente discute se isso é proveitoso ou não para os interesses de Israel e para o processo de paz regional. Tá bom? Muito obrigado, um beijo, até a próxima.